Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que a plenitude e o poder do Espírito Santo seja abundante sobre a sua vida, na sua casa, em meio aos seus familiares. Que haja harmonia, paz, amor, compreensão, perdão. Que a graça de Deus esteja agindo sobre a sua vida e através da sua vida abençoando todos os seus familiares. A palavra do Senhor diz que, no Lucas capítulo 4, versículo 42, o nosso Senhor Jesus nos deixa um exemplo de como é importante nós termos uma disciplina no decorrer do dia em relação à nossa vida com Deus, em termos de comunhão com Ele. Diz a palavra, e sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, certamente orar, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham, para que não se ausentassem deles. Ora, veja só, Jesus estava em meio à atividade que ele tinha no decorrer do dia, pregando a palavra de Deus, libertando os oprimidos, cansados, os doentes sendo curados, enfim, realizando a obra de Deus aqui nessa terra. Todavia, ele nunca deixava de ter a sua vida com Deus. Ele se separava, deixava tudo que estava fazendo, procurava um lugar e ia orar. E alimentar a sua alma, o seu espírito, o seu coração. Ia se fortalecer da presença do Pai no seu interior. E isto tem que ser um exemplo para mim, para você, para cada um de nós. Às vezes nos deixamos nos ocupar tanto com os problemas diários, passamos durante o dia todo ocupados com determinadas coisas que são necessárias fazer. Sim, é o seu trabalho, é o que você precisa fazer, né? Às vezes você depende daquilo. Mas temos que ter a consciência que em meio a isso tudo, podemos tirar um tempo para orar, um tempo para falar com Deus. Durante o dia, Jesus deixava tudo e todos, buscava um lugar deserto para orar. Não deixava que as pessoas nem os compromissos diários o impedisse de ter o seu momento a sós com o Pai. Ele sabia o quanto era importante manter uma vida de oração. Veja, meu amado, você tem dado valor, você tem priorizado a sua vida de oração? Ou você acha que orar de vez em quando, só quando tiver tempo, já é o suficiente? Será que você tem deixado passar na sua mente o pensamento que muitos têm? Não preciso orar porque tudo já está na mão de Deus, vai acontecer segundo a sua vontade mesmo? Não, meu querido amado. Veja que o Senhor Jesus, ele veio destinado, predestinado, sabia qual era o final, ele sabia tudo o que ia acontecer na vida dele, ele sabia que o Pai o iria ressuscitar, que ele ia voltar para a glória, mas em corpo carnal, em forma de ser humano, ele demonstrou o quanto é necessário nós vivermos uma vida na dependência de Deus. Principalmente na leitura da sua palavra, na meditação e também na oração. O seu momento de comunhão com o Pai, por meio de suas orações, era importantíssima, mais do que qualquer outra coisa, mesmo que estas coisas fossem obras em prol do reino de Deus. Ele, Jesus, priorizava seus momentos de oração. Que esse tipo de atitude nos sirva de lição e possamos aprender a colocar em prática no nosso dia a dia. Logo, vamos parar de dar desculpas, dizer que não temos tempo, que estamos ocupados demais e não podemos deixar o que estamos fazendo para irmos orar. Se Jesus fez, nós não podemos fazer também? Será que não? Se o Senhor encontrou tempo, ou Ele fez o tempo, Ele criou o tempo para falar com o Pai, será que nós não podemos fazer isso? Será que você não pode realmente tirar um tempinho, nem que seja 1, 2, 3 minutos,
para procurar um lugar, sair um pouco e ali falar com o Senhor, colocar para fora o que está no seu coração, buscar direção para resolver determinada situação que está acontecendo naquele momento. Enfim, eu acredito que sim. Pelo menos devemos nos esforçar em aplicar essa disciplina na nossa vida. Ora, se o Senhor Jesus, ele encontrou tempo para orar, a sua vida toda era dedicada na obra de Deus. Ele mostrou que é possível, como ser humano, porque nós não podemos então seguir o seu exemplo. Vamos orar. Orar sempre, sem nunca esmorecer, sem desanimar, sem desfalecer. Não vamos deixar que as ocupações diárias venham nos impedir de ter nosso tempo com o Pai, o nosso tempo com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, com o nosso Deus, com o nosso Rei, com o Senhor dos Senhores, com o Príncipe da Paz, com aquele que é o pão da vida, que alimenta o nosso espírito, que fortalece a nossa alma, o nosso tempo com aquele que é a luz do mundo, que ilumina o nosso ser, que ilumina o nosso coração, aquele que é a verdade, que é a vida, que é o caminho que nos conduz à eternidade, ao reino do Pai. Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus, que a graça do Senhor seja abundante, eu repito, novamente, sobre a sua vida. Orar sempre e nunca esmorecer. Fomos nos autodisciplinar. Vamos buscar o Senhor, porque coisas maravilhosas Ele já tem reservado e vai fazer na nossa vida se nós colocarmos diante dEle essa prática, a oração, que é muito importante depois que nós temos o nosso tempo também para falar com Ele, ouvir a sua voz por meio da sua palavra. Um forte abraço, muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima mensagem. Até mais!